Olá, comunidade Moriá, sigamos a leitura de O Chamado para o Ministério de Charles Spurgeon. Chama-me a atenção alguns bons homens famosos por sua enorme veemência e zelo e por uma notável ausência de cérebro. Irmãos capazes de falar sem parar sobre coisa nenhuma, capazes de sapatear na Bíblia e de espancá-la sem extrair dela nada. Zelosos, terrivelmente zelosos, exageram-se em montanhas de trabalhos da mais penosa espécie, mas nada resulta disso tudo, nem sequer o ridiculus mus, ridículo rato. Existem por aí zelotes que não são capazes de conceber ou transmitir 5 pensamentos consecutivos, cuja capacidade é, em extremo, estreita e cuja presunção é extremamente larga. Estes podem martelar, vociferar, bramar, arrebatar-se, enfurecer-se, mas o barulho todo sai da cavidade oca do tambor. Entendo que esses irmãos terão a mesma atuação com instrução ou sem ela, razão porque geralmente declino os seus pedidos de matrícula. Outra classe demasiadamente numerosa de homens procura o púlpito sem saber porquê. Incapazes de ensinar, não conseguirão aprender. Todavia, de bom grado serão ministros. Como o homem que dormiu no Parnaso e depois disso sempre se imaginava poeta, eles tiveram atrevimento suficiente para jogar uma vez um sermão por cima de um auditório. E agora não querem fazer mais nada senão pregar. Ficam tão ansiosos para pôr de lado o traje operário que farão uma cisão na igreja da qual são membros para realizar o seu intento. O balcão comercial é desagradável, porém a almofada do púlpito é cobiçada. Estão cansados dos pratos e dos pesos da balança. Sentem-se compelidos a experimentar a balança do santuário. Homens assim, como enfurecidas ondas do mar, geralmente fazem espumar a sua própria vergonha e nos alegramos quando lhe dizemos adeus. As fraquezas físicas levantam uma questão acerca da vocação de alguns excelentes homens. Eu não julgaria, como Euxines, que os homens por suas feições, mas a sua compleição física não é pequeno critério. Aquele tórax estreito não indica um homem formado para falar em público. Vocês podem achar ridículo, mas ainda estou bem certo de que quando um homem tem peito encolhido, sem distância entre os ombros, o sapientíssimo não teve a intenção de que ele pregasse habitualmente. Se fosse este o seu propósito, ter-lhe-ia dado, em alguma medida, amplitude de peito suficiente para produzir razoável porção de energia pulmonar. Quando o Senhor planeja que uma criatura corra, dá-lhe pernas velozes. E se planeja que outra pessoa pregue, dá-lhe pulmões adequados. O irmão tem que fazer uma pausa no meio de uma frase e acionar a sua bomba de ar, deve perguntar a si mesmo se não há alguma outra ocupação para a qual seja mais bem adaptado. O homem que mal chega ao fim de uma frase sem se afligir, dificilmente pode ser chamado para cumprir a ordem clama e não te cales. Talvez haja exceções, mas a regra geral não tem valor? Irmãos com a deformação na boca e com a articulação defeituosa geralmente não são chamados para pregar o evangelho. O mesmo se aplica a irmãos destituídos de palato ou com palato imperfeito. Recebeu-se há pouco tempo o pedido de admissão de um jovem que tinha uma espécie de movimento giratório de seu maxilar, movimento do tipo mais penoso para quem o vê. Seu pastor o recomendou como um jovem muito santo que, embora
que fora instrumento para levar alguns a Cristo, e expressou esperança de que eu o receberia, mas não pude ver a conveniência disso. Eu não poderia olhar para ele sem rir enquanto ele pregasse, ainda que estivesse por prêmio todo o ouro de Tarsis. E com toda a probabilidade, dentre 10 dos seus ouvintes, 9 seriam mais sensíveis do que eu, um homem com língua grande que enche toda a cavidade bucal e causava confusão, outro sem dentes, outro que gaguejava, outro que não conseguia pronunciar todo o alfabeto. A todos, pesarosamente, tive de rejeitar, baseando-me no fato de que Deus não lhes dera meios físicos, que nos termos do livro de oração da Igreja Anglicana são geralmente necessários. Encontrei um irmão, eu disse encontrei 10, 20, 100 irmãos que alegavam estar seguros, completamente seguros, de que foram chamados para o ministério. Estavam completamente certos disso, porque tinham falhado em tudo mais. Eis aqui uma espécie de história modelo. Senhor Spurgeon, colocaram-me no escritório de advocacia, mas nunca pude aguentar a clausura e não me senti à vontade estudando direito. Evidentemente, a providência obstruiu o meu caminho, pois perdi o emprego. Que é que você fez então? Ora, Senhor, fui induzido a abrir uma mercearia. E você prosperou? Bem, Senhor, não creio que eu jamais pretendesse o comércio, e Deus pareceu-me vedar inteiramente o caminho ali, pois fracassei e me vi em grandes dificuldades. Desde a ocasião tive uma pequena agência de seguros de vida e tentei organizar uma escola, além de vender chá. Mas o meu caminho está fechado, e algo dentro de mim leva-me a achar que devo ser ministro. Em geral, minha resposta entendo, você fracassou em tudo mais, e daí acha que o Senhor o dotou especialmente para o seu serviço, mas receio que você se esqueceu de que o ministério precisa dos melhores homens, e não dos que não conseguem fazer nenhuma outra coisa. O homem que teria sucesso como pregador provavelmente se sairia bem como merceeiro, advogado ou qualquer outra profissão. Um ministro, realmente de valor, seria ótimo em qualquer outra ocupação. Dificilmente haverá alguma coisa impossível para um homem que mantém unida uma igreja durante anos e é capaz de edificá-la através de centenas de domingos consecutivos. Tem que possuir algumas habilidades e de modo nenhum pode ser um tolo ou imprestável. Jesus Cristo merece os melhores homens para pregarem a sua cruz e não os cabeças ocas e os desvalidos. Um homem cavalheiro cuja presença fui honrado uma vez, deixou-me na mente a fotografia do seu extraordinário ser. O seu rosto, mesmo, parecia o frontispício do volume completo sobre presunção e tapeação. Mandou-me um recado ao gabinete pastoral um domingo de manhã, dizendo que queria ver-me imediatamente. Sua audácia o fez entrar. Quando se viu diante de mim, disse: Senhor Spurgeon, quero entrar em sua escola e gostaria de entrar imediatamente. Bem, senhor, disse eu, receio que não temos o lugar no momento, mas o seu caso será considerado. Mas o meu caso é deveras notável, senhor Spurgeon. Provavelmente o senhor nunca recebeu um pedido de admissão semelhante ao meu. Muito bem, veremos isso. O secretário lhe dará o formulário de inscrição e o senhor poderá ver-me amanhã. Na segunda-feira veio ele trazendo as questões respondidas de maneira mais extraordinária. Quanto a livros, alegou ter lido toda a literatura antiga e moderna, e depois de dar uma lista imensa, acrescentou: isto é apenas uma seleção, li extensamente em todas as áreas. Quanto às suas pregações, ele poderia conseguir as mais altas recomendações, mas nem o julgou necessário, pois uma entrevista pessoal me convenceria logo de sua capacidade. Sua surpresa foi grande quando eu lhe disse: meu amigo, sou obrigado a dizer que não posso admiti-lo. Por que não, senhor Spurgeon?
Falei com franqueza, o senhor é tão tremendamente inteligente que não posso insultá-lo recebendo-o em nossa escola, onde não temos mais que homens comuns. O diretor, os professores e os estudantes, somos todos homens de realizações modestas, e o senhor teria que ser muito condescendente estando entre nós. Ele me olhou severamente e disse com dignidade: o senhor quer dizer que, porque eu possuo gênio incomum e engendrei em mim uma gigantescamente, raramente vista igual, é-me recusada a admissão na sua escola? Sim, respondi tão calmamente como pude, considerando o opressivo temor que o seu gênio inspirava, exatamente por esta razão. Então o senhor devia permitir-me um exame dos meus talentos como pregador. Escolha o texto que quiser, ou sugira o assunto que lhe agradar, e aqui mesmo, nesta sala, discorrerei ou pregarei sobre ele, sem tomar tempo para reflexão. E o senhor ficará surpreso. Não, obrigado. Prefiro não ter o dissabor de ouvi-lo. Dissabor, senhor? Garanto que lhe seria o maior prazer possível. Eu disse que podia ser, mas me achava indigno do privilégio, e assim lhe disse adeus. O cavalheiro era-me desconhecido na ocasião, mas daquele tempo em diante tem figurado na delegacia de polícia como muito inteligente, em parte. Ocasionalmente recebemos solicitações de matrícula que talvez os deixassem admirados, pois provém de homens, por certo, bastante fluentes e que respondem muito bem a todas as perguntas, exceto aquelas que se referem às suas opiniões doutrinárias, para as quais obtemos repetidamente esta resposta: o senhor fulano de tal está disposto a acatar as doutrinas da escola, seja quais forem? Em todos os casos, não discutimos nenhum momento, é dada negativa instantaneamente. Menciono o fato porque ilustra a nossa convicção de que não são chamados para o ministério homens que não têm conhecimento nem crença definida. Quando pessoas jovens dizem que ainda não têm opinião teológica formada, devem voltar para a escola dominical até que o tenham. Ora, um homem entrar na escola procurando dar a impressão de que mantém a mente aberta para qualquer forma da verdade e de que é eminentemente receptivo, mas não tem firmadas em sua mente coisas como: se Deus faz eleição com base na graça, ou se ele ama o seu próprio povo até o fim, parece-me uma perfeita monstruosidade. Não neófito, diz o apóstolo. Entretanto, o homem não firmou posição sobre pontos como este, é confessadamente e egregiamente um neófito, e deve ser relegado à classe de catecúmenos até aprender as primeiras verdades do Evangelho. Depois de tudo, cavalheiros, temos que comprovar a nossa vocação mediante a prova prática do nosso ministério na vida ativa posterior. E será para nós uma coisa lamentável iniciar o curso sem o devido exame, pois em fazendo assim, poderá acontecer que tenhamos de abandoná-lo com desonra. De modo geral, a experiência é o nosso melhor teste. E se Deus nos sustenta ano após ano e nos dá a sua bênção, não precisamos submeter a nossa vocação a nenhuma outra prova. As nossas aptidões morais e espirituais serão provadas pelo labor do nosso ministério, e é este o mais fidedigno de todos os testes. Alguém me falou de um plano adotado por Matthews Wilkes para o exame de um jovem que queria ser missionário. A orientação, se não os pormenores do teste, recomenda-se ao meu juízo, embora não ao meu gosto. O moço desejava ir para a Índia como missionário, ligado à Sociedade Missionária de Londres. O Sr. Wilkes foi nomeado para avaliar a aptidão do rapaz para aquele cargo. Escreveu ao jovem pedindo-lhe que o visitasse às 6 da manhã do dia seguinte. O irmão morava a muitos quilômetros de distância, mas estava na casa às 6 horas em ponto. Contudo, o Sr. Wilkes não apareceu na sala, senão horas mais tarde. O irmão esperou com estranheza, mas com paciência,
Afinal, o Sr. Wilkes chegou e se dirigiu ao candidato nestes termos, com a sua entonação nasal de sempre. Bem, jovem, assim é que você quer ser missionário? Sim, senhor. Você ama o Senhor Jesus Cristo? Sim, senhor. Estou certo que sim. Você tem alguma instrução? Sim, senhor, um pouco. Bem, agora vamos testá-lo. Você pode soletrar gato? O moço pareceu confuso e nem sabia responder a tão despropositada pergunta. Sua mente, por certo, vacilava entre indignação e a submissão, mas de pronto respondeu com firmeza: G-A-T-O, gato. Muito bem, disse o Sr. Wilkes. Agora você pode soletrar cão? O nosso jovem Martins hesitou, mas o Sr. Wilkes disse da maneira mais fria: Ora, não faz mal, não se acanhe. Você soletrou tão bem a outra palavra que eu pensei que seria capaz de soletrar esta. Por alto que seja o feito, não é tão elevado que não o pudesse fazer sem corar. O jovem Jó replicou: C, A com tio, O, cão. Bem, você está certo. Vejo que você sabe soletrar. Agora, quanto à sua aritmética. Quantos são 2 vezes 2? É de espantar o Sr. Wilkes não tenha percebido 2 vezes 2 a moda do cristianismo muscular. Mas o paciente jovem deu a resposta correta e foi dispensado. Na reunião da comissão, Matthews Wilkes disse: Recomendo de coração aquele moço. Examinei devidamente as recomendações em seu favor e o caráter dele. Além disso, passei um estranho exame pessoal de natureza que poucos poderiam suportar. Provei sua abnegação, e ele pulou bem cedo da cama. Provei seu temperamento e sua humildade. Ele é capaz de soletrar gato e cão e de dizer que 2 vezes 2 são 4. E se sairá muitíssimo bem como missionário. Ora, o que se diz o velho cavalheiro fez com tanto mau gosto, devemos fazer conosco, mesmo com muita propriedade. Devemos provar-nos a nós mesmos para ver se podemos aguentar intimidações, fadigas, calúnias, zombarias, privações e se somos capazes de suportar que façam de nós a escória de todos e que nos tratem como nada por amor a Cristo. Se podemos suportar todas estas coisas, temos alguns daqueles pontos que indicam a posse de raras qualidades que se deve encontrar no verdadeiro servo do Senhor Jesus Cristo. Questiono com seriedade se alguns de nós encontraremos os nossos navios, quando lançados ao mar, tão completamente aptos para navegar como pensamos. Ah, meus irmãos, certifiquem-se laboriosamente disto enquanto estiverem neste abrigo e trabalhem diligentemente para habilitar-se para a sua elevada vocação. Vocês vão ter inúmeras provações e ai de vocês se não partirem armados dos pés à cabeça com a armadura da experiência. Terão que correr competindo com cavaleiros. Não deixem que a infantaria os canse enquanto estiverem em seus estudos preliminares. O diabo está ao largo e com ele estão muitos. Submetam vocês mesmos a provas e queira Deus prepará-los para o crisol e o forno que certamente os esperam. Talvez sua tribulação não seja tão grave como a de Paulo e seus companheiros, mas vocês devem estar prontos para provações semelhantes. Permitam-me ler as memoráveis palavras que o apóstolo escreveu e rogar-lhes que orem enquanto as ouvem, suplicando ao Espírito Santo que os fortaleça para tudo que os guarda. Aspas. 2 Coríntios 6, de 3 a 10. Não dando nós escândalo em coisa alguma,
para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Terminamos o livro O Chamado para o Ministério de Charles Spurgeon. Que Deus o abençoe ricamente. Carlos Borges, Comunidade Moriá, onde a fé encontra propósito.